Sandra. Deixa eu... Enquanto ele tem a família, tá dando o que falar, hein? Foi, melhorou? Melhorou. Aí a pastinha ainda fica, tá aqui falando que você entrou, mas vamos tentar fazer, né? De repente, agora tá começando a ver as pessoas entrando. Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, não conhece aqui a Sandra, nós somos do grupo de terapia, né, alternativa, onde a gente vai abordar um tema hoje que é sobre o autismo e o déficit de atenção com hiperativismo ou sem hiperativismo na educação. Então, no grupo, descobri a Sandra, que é terapeuta, e ela tem uma experiência particular que engloba justamente os dois tópicos do tema que a gente vai trabalhar, que a gente vai comentar alguma coisa aqui hoje, que é autismo e o déficit de atenção, com hiperativismo ou sem hiperativismo. Aí, Sandra, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, como que você descobriu sobre o diagnóstico do seu filho ou dos seus filhos, né? A gente vai, na verdade, a Sandra não conhece ela pessoalmente. Eu acho que você é da parte, é do sul, não é? Sim, Porto Alegre, Porto Rio Grande do Sul. Alegre. E eu daqui de Goiânia. E nós participamos de um grupo em comum de terapeutas e aí a gente vai abordando, a gente vai noticiando e está sendo de grande valia essas lives, esses vídeos que a gente faz para poder transmitir um pouco de mensagem, transmitir um pouco de informação para quem é desprovido dessa situação. É, talvez por um preconceito, talvez por não saber o que fazer, não saber procurar ajuda profissional no momento exato. Então, nós vamos abordar esse tema, porque aqui tem muita gente que não tem ideia nem de como começar a procurar um profissional, de como começar, de como se nasce com essas síndromes, a diferença de síndrome para o que detecta como doença. Isso é muito importante as pessoas entenderem o que pode ser tratado, o que é para a vida toda e o que não tem como encerrar, né, num tratamento ao longo do tempo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você ficasse à vontade para poder falar sobre a sua experiência, é, como é que fala, em família, né, sobre essas questões. Uhum. Particular, sim. Dani, primeiramente, muito obrigada, né? Me sinto muito honrada com o teu convite de vir participar aqui no teu canal e trazer a contribuição da minha vivência pessoal, né, com o meu filho. Eu tenho um menino de 10 anos que aos Uhum, 5 anos foi diagnosticado, né, com TDAH, então, o déficit de atenção com a hiperatividade, no caso do meu, e uhum, recentemente agora entrou o Asperger também, que está dentro do espectro autista, né? uhum. Considerado como um grau leve, né, de É o primeiro autismo. grau do autismo, né? É, isso, né, o meu filho faz acompanhamento já desde muito cedo, por outras razões, com um Uhum, neurologista, pediátrico, psiquiatra, psicólogos, né? A gente já acompanha por outras razões, e aí lá pelas tantas vieram os diagnósticos, né? Os uhum, rótulos que aqui na Terra as nossas crianças têm recebido. E eu me referi assim na Terra porque eu sou espiritualista há mais de uhum, 20 anos, né? Me criei, a fé do meu coração, digamos assim, né? Se criou dentro da doutrina espírita. E aí, lá no ano de 2010, 2011, surgiu aquela vontade muito grande de ser mãe, né? E aí fizemos todo o planejamento da gravidez e veio uma gravidez de risco, né? Do qual a gente levou com todo o aparato médico e tal, conseguimos vencer esta parte. O meu filho nasceu prematuro, o que foi preponderante para as questões que vieram a se desenvolver depois, mas De nem quantos todos os meses? casos. O prematuro Nasceu foi de de meses, 7 meses, 7 meses. 7 meses. 7 meses, isso porque a gente tomou uma série de procedimentos para conseguir levar a gestação o máximo possível, porque senão ele teria nascido até antes.
super, entendi. hiper, mega apressadinho, né? Então, no caso do meu especificamente, e eu observo assim, né, no contexto das outras crianças que a gente vem, né, a manter contato ao longo dessa história toda, essa é uma questão relativamente comum das crianças que apresentam o diagnóstico de TDAH e autismo, é a prematuridade no nascimento, né? Exato. Por Mas isso que eu te isso não é uma perguntei, regra. por isso que eu te perguntei de quantos meses, porque quando os pais ou o responsável procura para poder falar sobre o assunto e que tem o laudo, e a questão do prematuro, ela está começando a sobressair. Então, 95% das pessoas diagnosticadas ou com autismo ou com o TDAH, elas são prematuras, geralmente de 6 a, no máximo, 8 meses. Não que de 9 meses não venha a ter, mas são casos mais raros, né, onde a Uhum. busca pelo tratamento é um pouco até mais eficaz, porque ele teve um tempo maior de desenvolvimento no corpo da mãe, né? Então, Uhum. por isso que eu te perguntei sobre essa questão do prematuro, porque tem muitas pessoas que não têm essa informação, não sabem disso. Não sabe que, então, É. assim, o nascer prematuro é algo que você vai precisar ter um olhar especial para aquela situação. Ah, então meu filho nasceu de 7 meses, então ele vai ter? Não, não é isso. Mas se ele nasceu de forma prematura, é porque alguma coisa no organismo fez com que isso acontecesse, né? Tanto da parte dele como da sua parte como genitora. Então isso aí é algo que já entra no estudo de caso, né? Sim, com certeza. É como a gente sempre diz, né? Depois que a gente entra na área da saúde, seja oficial ou seja alternativa, a gente tem as estatísticas, né? Para pautar uma conduta, né? De medicina oficial ou de medicina alternativa, mas ela tem que ser avaliada caso a caso, né? Porque N situações os casos são muito parecidos e a conduta acaba sendo diferente em função das necessidades, né? Então, isso aconteceu com o meu, né? O meu filho Paulo, ele nasceu prematuro, e a gente vem acompanhando, né, com as equipes multidisciplinares, né, pediatra, né, psicólogos, o neuropediatra, sempre acompanhando, nos guiando aí, né, com mão segura sobre essas questões dos diagnósticos, porque eles são muito importantes, assim, né, não é porque eu sou Oi, Ali, tudo bem? Ó, Ali Hag, lá do nosso grupo. Estou entrando Dani, aqui. um beijão, Boa querida. noite, gente. Obrigada por Sejam estar aqui comigo. bem-vindos aqui. Então, aí conforme o tempo foi passando, né, chegamos nos 5 anos, começou a função de escola, né? E aí na escola a gente recebe um outro respaldo, né? Foi mais ou menos nessa época, um pouquinho antes, assim, o Paulo tinha uns 2 aninhos, mais ou menos, que eu comecei, né? Entrei no mundo terapêutico das áreas alternativas, porque eu Uhum. sentia que só o atendimento das áreas de saúde oficiais não traziam para o meu filho o bem-estar que se esperava, né? Então, eu fui buscar na medicina alternativa e o primeiro curso terapêutico que eu fiz foi a psicoterapia reencarnacionista. Eu, que já era espiritualista antes, né? Já vinha de base espírita, então casou super bem. Então, foi a primeira terapia que eu tratei o meu filho, né? E foi preponderante para me auxiliar no processo de educação dele, né? No entendimento do próprio TDAH e também do Asperger, que veio depois, né, a ser Diagnosticado. trazido, diagnosticado, né, trazido porque até então a gente só estava tratando, assim, né, enquanto ele ainda era pequenininho, como o famoso TOD, que também é bem Isso, que é disseminado. transtorno desafiador, né? Então a pessoa tende a te desafiar o tempo todo.
Exatamente. Antes do Asperger, ele tinha de maneira assim verbal, né, trazido pelos médicos para nós, não de uma forma oficial, mas era trazido a questão dele apresentar traços de TOD, né? Entendi. E a gente ia seguindo com as condutas terapêuticas, né, para o TOD. E como é que você E chegou assim, como é que você teve a primeira percepção de que poderia ter algo que não estava fluindo muito bem? Com quantos anos? Tem um filho só? só um menino. Uhum. Um menino. E já É tá bom, Paulo, né? porque O como nome diz, ele dele. já vale por isso. Eu não preciso ter É, mais. como que você identificou, como que foi a sua percepção no primeiro momento de procurar uma ajuda psicológica, Uhum. psicopedagógica, né, um psiquiatra? Como que começou? Que isso aí é a pergunta que muitos fazem. Qual que é o momento certo de identificar quando, Sim. né, acontece, nasce dessa forma? Como que isso desenvolve? Como que isso pode agregar outras síndromes? Quando, no caso, o Uhum. seu tem os dois. E ainda Uhum. pode ser desenvolvido, eu não sei se no seu caso tem, a dislexia. E isso, para quem tem o autismo, Uhum. ele acaba englobando. Então, se não tem, é uma síndrome a menos, né? Mas no seu caso são duas. E no Sim, caso dele é com sim. hiperatividade, São né? duas mais difíceis, né? Mas assim, diagnosticado oficialmente desde os 5 anos é o TDAH, né? Isso. O Asperger é coisa de 1, 2 anos para cá. Uhum. Mas essa tua pergunta é muito interessante e realmente eu também percebo nas pessoas que recorrem a mim no consultório essa dificuldade de identificar o momento certo de se buscar uma ajuda, né? Então, a minha experiência como mãe, em primeiro lugar, fala do manejo. Né? O que me levou a buscar terapias alternativas foi porque tudo que me era trazido pelas terapias oficiais, né, procedimentos oficiais de manejo, de conduta, não estavam funcionando com meu filho. Entendi. Então, no momento em que tu não consegue adquirir, estabelecer uma harmonia, uma estabilização na conduta, na convivência, né, com aquela criança, que é o que os psicólogos se referem muito na questão das perdas, né, os prejuízos de convívio que a criança tem. Então, lá pelas tantas, o pai, a mãe, a família como um todo, tenta fazer um determinado manejo, tenta fazer um determinado procedimento, e esse procedimento não adquire sucesso, e ocorre ali a desavença, né? Ocorre a crise emocional, enfim, são várias as situações que podem se mostrar nesse momento, e que aí entram com muita efetividade as terapias alternativas, né? Por quê? Porque elas vão além, elas te oferecem um olhar além apenas as reações cerebrais, apenas as reações corporais, que as Além orientações da situação patológica, né? Digamos assim. exatamente vai além da questão doença, né? Embora autismo não seja considerado como doença Sim, oficialmente, exato. mas traz prejuízos para a saúde global da pessoa, né? Então, a gente analisa por esse ponto de vista. No momento em que tu faz o procedimento, tu maneja com a criança e a harmonização ela não acontece, é porque existe algo além a aquele corpinho que está num corpinho pequenininho diante dos teus olhos ali, né? Que faz Uhum. parte de uma criação tua. Nossa, ainda mais no meu caso, né, que foi um filho tão desejado, eu planejei por 4 anos a gravidez. Então, finalmente, quando ele aconteceu, e eu fazendo tudo que os médicos me orientavam, os psicólogos me orientavam, e muita gente é assim, e isso não tem sucesso, né? A gente fica bastante angustiado. Então foi aí que eu entrei, né, nas terapias alternativas, ou seja, eu quis trazer para o meu filho uma aplicabilidade prática, terapêutica e curativa do que eu tanto estudava na doutrina espírita antes de Uhum. ter ele, né? Entendi. Porque eu conseguia trazer para mim harmonia, né, estado de satisfação, felicidade, alegria, com o que a doutrina espírita me oferecia. Então eu queria
trazer isso para o meu filho também. Então, a primeira foi a psicoterapia reencarnacionista. Né? O primeiro Uhum. curso terapêutico casou direitinho com a fé que eu já tinha. Então, foi preponderante para mim, como mãe, entender a personalidade congênita do meu filho. E, sobretudo, estudar de maneira aprofundada o histórico reencarnatório de quem traz esses diagnósticos. Quem Uhum. traz TDAH, quem traz Asperger, né? Embora para mim, em termos de diagnóstico, aqui para o meu filho seja uma coisa nova, mas no fato de eu ter estudado a psicoterapia reencarnacionista, este assunto já estava lá, né? Então eu estudei porque já estava lá, né? Então termos acesso, assim como tu nos trouxesse números, né? Eu até não sabia desse número que tu falasse, de que 95% das crianças que apresentam os diagnósticos são, né, foram prematuras ao nascimento. Eu não sabia desse número. Eu Então, muitas sabia. pessoas não sabem, eles pensam que ali o ser prematuro é por uma pressa do seu organismo para o nascimento do bebê, ou de repente alguma anomalia ou qualquer outra observação no ultrassom. Então, ao conversar, a pessoa responsável, o pai, a mãe ou quem cuida da criança, fala que fulano nasceu de tantos meses. Então, eles falam sem saber, sem perceber que essa informação é importante para poder ter uma observação a partir de então. É só o registro para eles de informação. Uhum, Não, meu filho nasceu uhum. é prematuro. Numérica. Eu tive dificuldades Uhum, no parto para poder minha filha nascer. Então, e essa estatística hoje, ela chega num número muito maior, por quê? Esse assunto não era abordado até 30, 40 anos atrás. É, não existia tratamento específico para esse tipo de síndrome, para essa. E antigamente, qualquer anomalia, até na feição do rosto, né, era considerado uma pessoa deficiente. E, no entanto, ao passar dos últimos anos, não é deficiência, não é uma doença congênita, então é uma síndrome que você tem tratamento e possível convivência, porque tem algumas doenças que como câncer, por exemplo, você tem procedimentos de tratamento mais rigorosos, como quimioterapia, radioterapia e outros medicamentos afins. Então, é diferente de uma doença. Então, é uma síndrome que não requer esse tipo de tratamento. É um outro perfil de uhum, tratamento. uhum, uhum. Então, justamente por isso, né, que as terapias alternativas, elas entram com um manejo, né, global do ser, que é muito mais suave, muito mais não invasivo, ao corpinho daquela criança, né? Porque não foi o caso do meu filho de medicar desde cedo, mas a gente tem notícias de crianças que já estão sendo medicadas desde muito cedo, 3, 4, 5 aninhos. Puxa, será que realmente não existe recursos em termos energéticos, em termos espirituais, né? E abordando bem pela questão espiritual, pela psicoterapia reencarnacionista, a gente entende, né, que não é à toa que aquela criança veio para aquela família ali, para aquele pai, para aquela mãe. Tudo tem um Além de uma propósito, né? genética física, existe uma genética espiritual que justifica o porquê daquela criança estar naquela família. E o principal, que é a grande maior contribuição da psicoterapia reencarnacionista para mim como mãe, depoimento pessoal daí, né? Que vai muito, é muito mais forte do que só o depoimento profissional. Exato. Para mim foi preponderante entender a personalidade congênita do meu filho. O que é a personalidade congênita? É o padrão de comportamento repetitivo que ele vem exercendo em várias e várias encarnações, sendo que dessas várias e várias encarnações eu já estava com ele. E Hum. ainda assim
cometi ali os meus erros, os meus enganos, né? E hoje, tendo posse, né, desta informação, do que eu preciso contribuir na educação do meu filho, e não é a mesma orientação para todos os TDAHs, para todos os Asperger, né? As causas espirituais destes diagnósticos, existe uma estatística pautada na BPR, né? Porque nós temos um departamento científico lá que também pauta isso. Hoje em dia, a psicoterapia reencarnacionista está na lista de aprovação lá dos órgãos, né, oficiais para entrar na lista das PICs, porque são muitas curas catalogadas, são muitos tratamentos de melhora catalogados para não ser oficializado, né? Então a gente já está em vias disso. Mas o fato é, existe uma estatística das causas espirituais para essas questões todas, e não só essas duas, né? Todas as outras, né? Existe uma metafísica da saúde que nos traz toda uma justificativa do porquê existem as reverberações no corpo físico dos registros que estão na nossa alma. Porque o corpo físico é tipo um mata-barrão, assim, né? Sai no corpo físico que na alma já está reverberando há muito, muito tempo, É uma né? projeção, né? É o efeito cascata, né? Como a E gente chama. o que você comentou agora é o fato de você falar dessas situações de um passado, é porque nesse passado não haviam estudos específicos para essas situações. Hoje nós temos uma era mais evoluída, nós temos uma medicina avançada disponível a nosso favor. Então, hoje é possível identificar isso com mais agilidade. Já não é aquela coisa, Agilidade. estou levando meu filho com 10 anos de idade, sendo que ele teve toda uma parte da infância dele, ele teve um convívio na escola, com familiares, onde muitas pessoas olham tem um olhar diferenciado. Então, tem casos, inclusive, que algumas famílias ficam prejudicadas no sentido que, olha, não vamos convidar fulano para a nossa festa de aniversário do meu filho, porque se o casal vier, vai trazer o filho e isso vai gerar um transtorno. Então, hoje isso está sendo revertido. Hoje é possível falar sobre isso, é possível eu dizer, olha, o seu filho tem condições de ter um convívio social. Muitos foram expulsos antigamente, hoje a palavra expulsão é convidado a se retirar devido ao Uhum. comportamento que não foi entendido por um pedagogo da escola na época. Hoje isso já é possível reverter, né? Uhum, uhum, sim, sim. Falando em termos das parcerias, né? Agora tu colocasse de novo a questão das escolas, e eu me considero assim muito privilegiada porque o meu filho, ele sempre teve professoras maravilhosas. Ele é muito bem Uhum. acolhido na escola onde ele está, desde o do jardim, né? Então, nessa escola, ocorrem algumas parcerias no sentido de aceitação, né, de acolhimento de terapias alternativas que possam ser colocadas de maneira sutil na sala de aula. Então, eu já tive parcerias, e não só eu, tá? Eu já fiquei sabendo de outras escolas, outras professoras que também procedem assim. Então, para tu ver que isso está evoluindo, né? É muito Exatamente. lindo isso, por ver, né? Então, eu já tive uma situação quando meu filho estava no terceiro ano, agora ele está no quinto, né? É que esse ano e o ano passado é fora de precedente, porque a gente nunca viveu o que a gente está vivendo agora, né? Sim. Mas no terceiro ano dele, que foi 2019, a parceria com a professora dele daquele ano foi fantástica, porque ela aceitou que eu levasse um floral em spray, né, floralzinho em spray com uma essência ali, um óleo essencial para dar um cheirinho bom. Então, aquela receita floral ali foi feita por mim com o objetivo de harmonizar os ânimos após o recreio, quando as crianças chegavam, né, todas Iam alegres, tomar, felizes. eles ficam doidos pelo recreio porque é um momento de lazer, onde de repente ele pode ter um convívio de prazer ali junto com os seus colegas. E na sala de aula já vem uma postura mais rígida, uma postura mais rigorosa, e ele fica introspectivo.
Começa a não É. participar tanto por ter vergonha ou de pensar como é que eles vão me analisar? Será que né? Então, isso é a falta de preparo. Então, quando você mencionou de que você não fez num determinado passado, não era vontade sua de não fazer, era a falta de informação sobre Uhum. determinado contexto e Sempre que sim. é novidade. Uhum. Novidade que eu digo assim, Sim. entre aspas, para nós nos últimos 40 anos. Sim. Então, é como a síndrome de Down. A síndrome de Down ela já é um pouco mais antiga, que já tem um outro estudo elaborado, e eles, mesmo com todas as limitações que muitas pessoas colocaram diante de uma sociedade, como se eles não tivessem condições de ter uma vida normal, o que é uma vida normal? Interagir com sua família, interagir com seus colegas, ter condições básicas, a educação e a saúde. Então, isso é uma vida normal. Então, se você tem acesso a essas informações, você tem condições de dar seguimento àquilo ali para um futuro. Hoje nós já conseguimos ver filmes com autistas, novelas, programas de televisão, entendeu? Maravilhoso. Apresentadores, repórteres, e isso requer muita informação para a cabecinha deles. Então, é uma caixinha de surpresa. Ao mesmo tempo que aquela caixinha abre, a fome pelo conhecimento ela vai só aumentando, mas com novas informações substituindo o que já não é mais válido. Então, o Darwin ele tem muito disso. Então, até as leis Uhum. para casamento, para convívio, ter filhos, hoje já é muito Uhum. mais acessível, que São não todos era individualizados, né, para o contexto deles, dos Down, do síndrome de Down. isso. E aí, com a escola, você teve uma parceria, funcionou, e como é que foi depois Sim, disso? foi maravilhoso, né? Foi a partir desse terceiro ano dele que eu aprofundei os estudos, então, das questões energéticas das crianças, né? Obviamente, não só focando nas crianças, né? Porque depois que eu acabei me tornando terapeuta, a gente acaba ampliando, né? A compreensão, o acolhimento dos entendimentos. Mas, nesse caso em específico, a professora teve um grande sucesso com o uso do floral em spray. E isso é o mais interessante foi que independesse de rótulo, acalmava todas as crianças, tornava todas as crianças receptivas ao retorno, né? Ou seja, além da questão corporal, de auxiliar elas na questão corporal, também auxiliou elas no processo de amadurecimento, torno ao compromisso dos temas, né? Leve, mais tranquila, mais acolhedora, né? Tu deu uma trancadinha para mim, eu não sei se tu ainda tá aí. Tô aqui. Tá me vendo? Não. Deixa eu... Cadê? Ai, 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 Jesus. Você não tá me ouvindo? Eu te ouço, mas bem robozinho, assim. Tá, deixa eu E ver a aqui. imagem está bem pixelizada. Alguma Engraçado. questãozinha de conexão. E eu tô com dois sinais de internet aqui, justamente para não ter que acontecer esse tipo de coisa. É, eu Eu, sei como é que é. eu te escuto perfeitamente, não tenho, para mim Tá, não tá então dando vamos delay seguir. aqui não. Qualquer coisa tu avisa, se Ok. falhar aqui. Uhum. Tá, e aí, depois disso, né, eu comecei a fazer as minhas especializações em Reiki, inclusive o meu próprio filho se manifestou interesse em fazer os cursos de Reiki. Meu filho tem 10 anos e é reikiano nível 2, adora conversar sobre energias, mostra, e isso são todos eles. Se tu for puxar de uma criança que tem essas características, que recebem rótulos, né? Porque conforme tu vai estudando, né, pelo ponto de vista holístico, ou seja, que englobam o espiritual, emocional, mental e físico, a gente se dá conta que são apenas rótulos. Essas crianças são exatamente iguais a nós. Porém, com características desses outros campos um pouco mais ampliados do que nós, que estão aqui para nos fazer ensinar a como lidar com esta percepção mais ampliada.
Muito Uhum. se fala em quinta dimensão, né? Que estamos Exato. chegando na quinta dimensão, que estamos isso, planeta em transição, que estamos evoluindo, não sei o quê. Pois então, a condição energética, espiritual, emocional, mental, a velocidade mental que essas crianças nos trazem é a velocidade mental da quinta dimensão. Na Exato. verdade, não são elas que apresentam problemas, somos nós que estamos atrasados, minha gente. Então, se tu consegue ter o amor suficiente, a humildade suficiente de saber reconhecer essas crianças como nossos mestres, né, e analisá-los, né, olhá-los com um ponto de vista mais ampliado, a gente vai conseguir enxergar muitos pontos positivos já desenvolvidos que elas trazem e que apenas precisam de uma adaptação para conseguir ser melhor manejado. Então, o que eu percebi na questão energética do meu filho ao longo desses 3 últimos anos, 4 últimos anos, obviamente sem analisar esse ano e ano passado, né? Sim. Em que os TDAHs, em sua grande maioria, analisando a estatística da BPR, tá? Os Sim. TDAHs, em sua grande maioria, são espíritos, né? Que estão habitando esses corpinhos, que têm muita energia. E aí, essa muita energia que eles têm é enfiado dentro de um corpinho pequenininho que nasce de um útero de uma mãezinha. Vai ficar quieto como? Vai fazer prender os dois olhinhos de um mental que é mega mexido numa letrinha para ler, aprender a ler e ler a linha? Não tem como. Existe um conflito muito grande do tamanho da alma desses seres para o corpinho que eles estão habitando. Eles já não estavam mais acostumados a habitar um corpo de carne como o nosso. Então, se analisarmos por esse ponto de vista, é perfeitamente natural que eles não consigam parar quietos. É Entendi. como se a gente fizesse o seguinte raciocínio, Dani. Imagina tu hoje, com esse tamanho que tu tem, com tudo que tu já estudou, com tudo que tu sabe, tu entrar dentro de um corpo de uma formiga, Sim. né? Tu entrar dentro de É uma, um corpo de é uma uma, é, é uma bagagem, né? Totalmente desproporcional. é uma bagagem energética, nesse caso, porque TDAH necessariamente se está falando de energia. A estatística da BPR tem algumas variações, né, nesse sentido, porque o TDAH, ele é um diagnóstico feito por, como é que eles dizem, pela conversa com a gente, né? Não tem nenhum exame que identifique o É TDAH. uma análise de performance. Isso, me fugiu agora o nome de como é que é feito esse diagnóstico, mas não é por nenhum exame, né? É, Então, eles fazem. eu consigo identificar porque eu fiz a minha formação em psicoterapia, eu caminhei para análise comportamental, porque essa análise comportamental era algo que eu não iria contribuir somente para os meus alunos ou para os meus clientes, e sim na minha vida pessoal também, para começar a entender o porquê de algumas posturas minhas dentro de casa, com os amigos, no trabalho, até para ir ao supermercado, numa farmácia, ou seja, aonde você convive, aonde você frequenta, Uhum, por onde você passa, por onde você caminha. Eu, uhum, uma coisa minha, que eu sempre tive isso, e às vezes algumas pessoas já demonstraram um certo desconforto, eu tinha muito, aqui Goiânia, uma cidade muito grande, né? Nós temos shoppings aqui grandes, uhum, e quando eu me deparava com uma praça de alimentação para fazer uma refeição entre o intervalo de um trabalho, de um horário ali, ou qualquer passeio, ir ao cinema, alguma coisa, na praça de alimentação era onde eu questionava muito, gente, quantas pessoas estão sentadas aqui no mesmo espaço físico que eu? Quantas cabeças estão pensando? Quantas famílias estão envolvidas aqui? E aí eu conseguia conversar com quem estava comigo e, ao mesmo tempo, pensar sobre isso. Então, é algo que desenvolve uma velocidade de raciocínio. Então, você colocar 500 pessoas que estão ali numa praça de alimentação, onde cada uma tem uma história, onde cada uma tem um perfil, cada família são
completamente diferentes uma das outras, né? Então, esse perfil comportamental, ele me atraía para poder entender a minha postura, principalmente de quem estava próximo de mim, seja quem fosse. Então, isso facilitou alimentar, permitiu que eu me alimentasse mais de informações através de estudos, de leitura e por outras situações também, porque nós temos N, bipolaridade, borderline, né? É uma série de questões. Uhum. Hoje nós vamos, né, Já não é que hoje em dia, fazer, né? é um leque, né? A gente vai tentar falar sobre essas duas e podemos pensar nas próximas, né? Mas é porque essas duas, elas se destacaram nos últimos 5 anos. Sim, realmente são mais comuns. Então, principalmente o déficit de atenção. Então, às vezes, eu já tive situações onde a mãe me procurou e, Daniela, o meu filho, ele é déficit de atenção. Mas nunca me apresentou um laudo de que ele realmente era um déficit de atenção. Ela não tinha levado ao médico, então não tinha um diagnóstico específico. E aí, por conta própria, dava para concentração, onde a criança começa a pensar, eu só vou conseguir fazer uma prova se eu tomar a medicação para concentração. Então, a questão do déficit de atenção, que é algo bem melindroso de se trabalhar, na primeira oportunidade de dificuldade, a pessoa responsável se livrar daquele problema, já coloque ele numa série de tratamentos, medicamentos, onde a atenção da família fica pendente em relação à necessidade do filho. O seu tem 10 anos. Como que ele lida com essa situação de saber que ele tem essas duas síndromes? Como que você trabalhou isso com ele? Então, foi de uma maneira holística. Hoje em dia, a gente já aborda com ele de uma maneira holística, né? Até achei interessante que você mencionou a questão do shopping, né? Uhum, Então, para te responder essa pergunta, vou usar esse exemplo que a gente pratica aqui em relação aos shoppings, né? uhum, O meu filho, ele tem uma percepção extracorpórea bastante delicada, bastante sensível, assim, né? Então, conforme o tempo foi passando e conforme fomos estudando, tanto eu quanto ele, a questão das energias, chegamos à conclusão que ele não se sente bem no shopping quando está muito cheio. Ele percebe a energia das pessoas de uma maneira global, ele percebe o que a gente chama de psicosfera, né? E quando o shopping está muito cheio, as pessoas estão muito efusivas no shopping, muito animadas, né? lógicas, né? E isso tudo é muito denso para ele. Ele não sabe lidar com essas percepções. E aí ele fica literalmente sem controle do corpo físico. Ele se bate, ele se mexe o tempo inteiro, ele se perde da gente. A gente chama ele não escuta, porque ele. Aí a questão do Asperger, né? Ele entra num outro mundo, né? Interno dele, que é mais calmo, onde ele tem apenas a energia dele e a percepção ao longe. Isso ele me conta. Quando eu Uhum. entro nesse meu mundo, eu percebo a energia das pessoas ao longe. E isso fica menos pesado para mim, fica menos denso para mim, né? Então a gente optou, né? Aí que vem a questão do manejo consciente das questões dessas crianças. O manejo que a psicologia nos passa é de administrar a criança no shopping. Mas, nesse caso específico, o manejo holístico, o manejo espiritual, é de escolher não ir no shopping no sábado à tarde, Uhum. não ir no shopping na sexta à noite, escolher outro dia para ir, né? A gente gosta, como todos, né, de fazer os programas de shopping. Quem não gosta de fazer aquele programa maravilhoso de combo de cinema, depois lanchinho, depois fazer alguma coisa divertida no shopping? Uhum. Todo mundo gosta de. É. Mas com o Paulo, meu filho, não dá para ser no sábado nem na sexta-noite, porque ele não fica legal. E ao não ficar legal, ele também não nos deixa legal como família.
né? Aconteceu inúmeras situações de quando ele era bem menorzinho, nós formamos um grupo muito legal na escolinha de educação infantil que ele ia, né? E aí a gente fazia de vez em quando os programas, né? No shopping. Normalmente era numa pracinha, mas assim, chove, né? Natureza se manifesta. Aí não rola a pracinha. Então, vamos para o shopping. Vamos levar as crianças para o shopping. Fizemos passeios maravilhosos com a turma, mas com o Paulo criando conflito, puxando briga, não querendo comer, brigando, não querendo ir no banheiro. Quando tu vê, sabe quando tu vê que a criança tá querendo ir no banheiro, que ela tá apertadinha ali, mas entra a resistência. Ele tinha essa questão do TOD, que era muito avaliada no início, né? Hoje em dia eu já entendo que aqueles conflitos que ele causava era por causa daquelas percepções energéticas que ele tinha. Ele não fazia isso porque ele era TOD. Tu entende a complexidade daí do embate que existe entre olhar científico e olhar holístico? Porque o olhar científico taca ali um rótulo. É TOD, vai tomar respeito. Que é a patologia, né? Exatamente. A gente sabe, né? A ciência está caminhando em direção à parceria com a espiritualidade. Cada vez mais a gente está se aproximando das universidades e a questão energética e espiritual está cada vez mais sendo considerada. Mas ainda nós estamos longe de termos uma integração das duas áreas, né? Das duas abordagens de saúde, que é a científica, que é maravilhosa, que tem toda a sua utilidade, não é nenhuma crítica à área científica, né? Mas sim é um chamado de atenção para todos os que lidam com crianças, lidam com adolescentes da nova era. Esse pessoal todo está vindo assim, porque esse pessoal é o que vai herdar a Terra. Nós estamos em transição de terceira para quinta dimensão. E esse pessoal já está vindo em quinta. A gente que precisa se treinar, para saber lidar melhor com eles, né? Para saber compreender o que eles estão nos pedindo, quais são as administrações que a gente precisa fazer melhor do dia a dia, do famoso manejo com essas crianças, que não necessariamente precisem de medicação. Nem tudo precisa ser medicado. E se precisa de alguma coisa, pode ser em nível sutil. Hoje em dia nós temos a terapia floral, que é extremamente benéfica. Nós temos a homeopatia, né? Para quem ainda tem um pensamento muito só na ciência, né? A homeopatia é trabalhado por médicos, é amplamente reconhecido no meio científico. É uma abordagem mais sutil a homeopatia também, muito benéfica. Eu me curei da sinusite com homeopatia, só para ter uma ideia. Então, é maravilhoso também. Então, evitar, né, ao máximo se entregar a uma necessidade química, que eventualmente a gente sabe que é necessário, né? Não estou negando essa utilização, né? Essa comprovação que a ciência nos traz. Em alguns casos, caminhos para poder resolver da melhor forma possível, né? Mas antes disso, tem vários caminhos que podem ser feitos para incluir, englobar essa criança de uma maneira mais sutil, mais amorosa, né? Enfim, mais como se nós, assim, quando a gente vai receber uma visita na nossa casa, a gente se prepara, né? Com todo o amor, com todo o carinho, a gente prepara um quitute gostoso, a gente, sei lá, toma banho, penteia o cabelo, né? A gente se prepara para receber aquela visita especial. E esses seres que estão chegando como nossos filhos estão sendo visitas nesse momento, porque eles estão preparando, né, a nova Terra. Olha a importância, a magnitude dessa missão que essas crianças e hoje muitos adolescentes também, né, têm nesse momento. Sim. Olha, eu não sei se eu teria coragem de reencarnar nesse momento, né? Porque é um momento bem desafiador do planeta, né? E olha só, hoje eu fiz uma visita numa casa de uma menina que fez o primeiro ano
o ano passado, o ano de pandemia. E esse ano está no segundo ano. Então, vejam, essa menina, ela passou por um planejamento reencarnatório onde ela já nasceu sabendo que ela teria que aprender pela tela. Ela não Sim. teria a presença da professora, a energia da professora, a, né, a boca da professora, mostrando o som do que ela está colocando graficamente no papel. Olha o desafio dessas crianças. Eu fiquei olhando para aquela menina hoje à tarde, eu te contei, né, que eu tinha um aniversário Foi. hoje de tarde. Então, a menina estava lá. Eu fiquei olhando para aquela menina assim e pensando, nossa, que corajosa, né? Que corajosa, que quão grande essa menina é para vir nesse momento, né, enfrentar esses desafios, né, com o planeta passando por esse momento, né, enfim, de pandemia e tudo mais, né? Mas, enfim, eu acho Foi uma que mudança de forma drástica, né? Que nós precisamos adaptar ao processo que não estávamos preparados para isso. Então, algumas instituições no ano de 2020, quando veio mesmo a questão da pandemia ali logo pós-carnaval, precisaram adotar plataformas online porque elas não estavam preparadas para esse tipo de uso, para esse tipo de função para com crianças, para quem tem alguma necessidade especial. Então, isso acabou atrasando, onde tem escolas que demoraram de 90 a 120 dias para implantar o sistema. E isso prejudicou muito e atrasou. E para piorar, uma situação que muitos não concordaram, o Ministério da Educação determinou que não era para reprovar nenhum aluno. E muitos pais rejeitaram essa condição. Eu não quero que meu filho passe de ano sem ter aprendido. Eu vou tirar o meu filho da escola e quando tudo voltar ao normal, ele volta a estudar. Isso foi como é que fala? Uma perspectiva muito grande que ninguém estava preparado. Então, escolas que foram fechadas, academias que foram fechadas por uma questão de administração financeira no país, que não tinha estrutura para isso, local e governamental. Então, eu tiro isso porque eu atendo pessoas online no Brasil inteiro. Então, eu sempre perguntava, estava sempre em contato, como que estava funcionando lá no Acre, lá no Pará, lá no Rio, aí no Rio Grande do Sul, como que estava funcionando? Não, aqui a gente está assim, assim, essa semana parece que saiu aqui um decreto que agora algumas coisas vão poder voltar ao normal, para que em 2022 as escolas possam voltar 100% presencial. Vai dar certo? Não sabemos, né? A vacina veio para que isso pudesse acontecer, para que nós pudéssemos ter a vida normal de volta. Só que nunca mais vamos ter, a gente vai ter uma outra percepção quando tudo voltar. Será que está certo eu ter essa postura agora, em meio a uma pandemia que nós passamos 2 anos atrás? Eu digo isso no ano que vem. Será que as pessoas uhum, vão para escolas seguras de que elas não vão contrair algum tipo de vírus? Qual é o próximo vírus que vai vir para poder conter essas pessoas? Então, pois é. a nossa, eu até comentei isso numa outra live, a nossa geração, agora, nós que estamos vivos agora, vai fazer parte de uma história para daqui 100 anos. Então, lembrando que nos anos de 1920, de 1912 até 1930, nesse intervalo aí, nós passamos aí pela peste negra. E isso é um dado estatístico histórico que hoje nós temos que estudar para ter conhecimento. Então, essa geração nossa, ela daqui 100 anos vai virar estatística. E vai ser uma estatística com um número percentual muito maior de pessoas que são perceptíveis. Então, onde leques de trabalho poderão ser abertos para essas pessoas que estão limitadas hoje para poder exercer tal função. Já não é Uhum, buscado mais aquela questão, a aparência, não, e sim o conhecimento. Ah, assim como uma pessoa, quando ela encaminha um currículo, tem que ter experiência. Mas eu nunca trabalhei. Se eu não trabalhar, eu não vou ter experiência.
Então, daqui 100 anos, isso não vai existir mais. As pessoas, elas, além delas estarem sendo robotizadas, o mecanismo de informação que vem até nós, que vão até os nossos filhos, as crianças, é de uma forma muito brusca. Então, hoje você não vê crianças jogando bola na rua, vocês não vê as meninas brincando de pique-esconde, que eram as nossas brincadeiras. Então, as gerações, elas Uhum. foram mudando. E nos últimos 10 anos, a proporção de mudança em relação aos 10 últimos anos, de 10 totalizando 20 anos, é drástica. Como que mudou o mundo em termos de ferramentas, de mecanismo de defesa tecnológico? Então, é o celular. Eu vejo quantos alunos pegam e não tem mais aquele trabalho de copiar a tarefa. Tem um aplicativo que faz tudo para eles, tira a foto do quadro. Eu estava me lembrando que na minha infância, o nosso maior terror era o professor chegar na sala, ou a professora chegar na sala e falar assim: pega uma folha do caderno, guardem os livros, ditado. Eu nem sei se fazem isso nas escolas mais. Era um terror Sim, tal do ditado. sim, meu filho fazia Então, até o terceiro ano, ele fazia ditado, sim. Depois que entrou a pandemia, e não teve mais, né? Ditado. para você ver que isso daqui tende a acabar, para que a percepção ela volte com um novo contexto, com um novo parâmetro, né? É, a minha mãe até fez um comentário aqui essa semana e eu me lembrei disso. Antes nós éramos chamada em sala de aula por número. Número um, número dois. Quando você Aham. era matriculado, você lembra disso? Era matriculado, Sim, você agora era eu não não sei, era sabia seu que era. nome, era um número. Então, quem é meu número esse ano? Que número que eu vou ser o ano que vem? Por conta da inicial do nome, da letra inicial do nome. Então, olha só quantas mudanças aconteceram ao longo dos últimos 20 anos, sendo que de 10 anos para cá, a evolução tecnológica, ela robotizou a ferramenta de trabalho do homem. Os homens estão sendo trocados a sua mão de obra por robôs, por máquinas. Então, por um lado, para a indústria isso é favorável em termos de monetização, mas para quem aprendeu a vida inteira a trabalhar daquela forma, viu seus pais trabalhando dessa forma, não está preparado para uma nova situação tecnológica, né? E é onde vem a busca por informações. Hoje eu não vejo as pessoas comprando livros em papel mais. Eu sou da era de gostar de livro de papel. Eu não gosto de Eu baixar também. aplicativo, né? Mas temos uma geração, até as pessoas de mais idade, acima dos 50, 60 anos, não, baixar aplicativo que tem todos os livros. Então já não se tem mais o trabalho da impressão do papel, já entra uma questão ecológica, né? Então, olha para você ver quantas abordagens vão justificando esse tipo de postura. Por uma questão ecológica, não usamos a impressão de papel aqui. Tá, mas e quem mora na periferia e não tem condições de ter um computador e uma impressora? Como é que essa pessoa vai fazer? Eu me lembro que eu estava no primeiro ano, que era colegial, do ensino médio, segundo grau, né, de segundo grau, eu tive que fazer um trabalho sobre o Césio 137, que foi um caso que aconteceu aqui em Goiânia, e eu fui até a biblioteca e não tinha computador, não tínhamos acesso à, à, à informação, à tecnologia. E eles me deram na biblioteca um livro muito grande com recortes de jornal e me deram um tempo. Olha, você tem aqui do período de 1 da tarde até às 6 da tarde para poder usar, porque outras pessoas também precisam, porque nós só temos esse documento sobre os testes 137. Então, eu ainda tinha que correr contra o tempo para copiar, para ler, entender e entregar um trabalho daqui 2 ou 3 dias. Era tudo manual. Hoje não. Hoje o Uhum. copia e cola está ali te favorecendo o tempo todo. Tá tudo na mão. Nada se Doutor Google. cria, tudo se copia. Então, isso é algo que a gente tem que pensar muito. O que você quer para a geração dos seus filhos? O que você pretende fazer? E você citou uma situação aí muito importante. Você teve uma gravidez planejada, você foi desejada, mas você não sabia que situações você teria que enfrentar nos primeiros anos de vida. É novo, tudo é novo.
sim. Independente se não tivesse a síndrome ou não, é uma criança, é um bebê, tudo é novidade. Você já foi aquela criança, aquele bebê. Aquele bebê está chegando agora, então você vai ter que se adaptar ao mundo que ele está te favorecendo, te fornecendo de informações. Olha, eu estou aqui. Tem um vídeo Uhum. engraçado, já tem um tempo já que fizeram esse vídeo, de um bebê que ele nasce, e com todos os efeitos especiais ali, então ele nasce, ele mesmo sai sozinho da barriga da mãe, ele pega a tesoura do médico, ele mesmo corta o cordão umbilical dele, imediatamente ele pega o celular de alguém, faz uma selfie com o médico e com a mãe, ele se veste e sai caminhando com a ferramenta com o computador pela mão, passa pela recepção e a recepcionista olhando, como que essa criança está indo? É o que está acontecendo agora. Então, crianças têm celular, crianças têm acesso a tecnologias que nós não tivemos na nossa geração, que os nossos pais não tiveram na geração. E isso não os faz melhor do que nós. É um parâmetro, um olhar consciente diferente. Isso, eu não estou querendo colocar aqui que é ruim ou que é bom, não. É só para a gente poder analisar como que as coisas estão sendo robotizadas e como que está sendo trabalhado no nosso convívio social. Então, se de repente eu não tenho filhos, eu tenho duas sobrinhas, e de repente elas fazem um comentário aqui sobre um artista. E eu, quem que é esse artista? Eu quase apanho quando eu pergunto quem que é o artista, porque como que você não sabe quem que é? Tá aí na internet, só se fala disso, por quê? Porque a geração deles é, mas não é a minha. A minha é de buscar um outro tipo de ferramenta, né? É, ler, anotar, observar aqueles estudos. Eles não, o copia e cola é a resolução deles, mas é a ferramenta que foi disponibilizada e permitida para que eles tivessem acesso. Se não fosse permitido, eles não fariam. Eu estou com uma Sim, criança de 8 anos que ela me mostrou, tia, eu estou aqui com uma calculadora. Eu falei, você está usando calculadora? Você pode usar? É obrigatório na compra de material escolar calculadora. Eu fui usar calculadora quando eu terminei o ensino médio, na sala de aula. eu Não podia também. usar. Eu, Fui eu usar fui na usar a faculdade, calculadora não podia na usar. faculdade, nem no Então, segundo hoje, grau. não podia, não tinha, né? Podia estar colando. Então, assim, olha como mudou. Olha quantas coisas aconteceram para que isso acontecesse. E aí, essa questão que eu te falei da porcentagem de crianças que são laudadas com essas síndromes, pelo nascimento prematuro, que é algo que os pais só vão atentar para a saúde de repente da mãe. Por que, que ela teve que ter o filho com 6 meses ou 7 meses? Por que, que o fulano teve que ficar incubado tanto tempo? Então, é algo que vai ter que ser trabalhado ali da neurociência. Então, a neurociência hoje já favorece informações que isso possibilite um conforto das famílias para se relacionar com os filhos. Né? Por isso que foi muito interessante a abordagem de você ter essas duas experiências, você ter uma criança em fase de desenvolvimento, onde ele tem consciência das síndromes que ele tem, das limitações do que ele pode e do que ele não pode fazer. Sim. Né? Em relação à família, ao convívio social da família. Gente, caiu aqui, eu perdi a Sandra. Peraí que eu vou achar ela.
Gente, caiu a conexão, mas já já ela. Aí, ela já entrou de volta. Voltou. Oi, Caiu aqui. voltou, viu a minha conexão aqui, menina. Eu também tô com as duas conexões, como tu É, falou aquela hora. mas aqui o nosso sinal que já é um assunto que entra também dentro do contexto. Onde eu moro aqui não tem casa, só prédio. Então, no lote onde Uhum. morava uma família, hoje moram 30 famílias. Olha para você ver. Ah, Antigamente a gente escutava fita, disco, e o nosso maior problema era o disco ser furado. Hoje o problema é a internet ser lenta e não conectar. Olha, aqui é ai, bem o que a gente estava olha. falando. Bem o que a gente estava falando. Estava muito interessante toda a tua análise, né, o que tu estava propondo, e eu estava me lembrando aqui da questão das obsessões espirituais que podem acontecer por essa obsessão física que as crianças e os adolescentes dessa geração estão desenvolvendo, né? Porque realmente eles estão eles estão abdicando da vida real para entrar numa vida virtual, literalmente, né? Aí hoje, E se você ali quiser pode entrar numa vida acontecer real, você tem que usar tudo. um óculos 3D. Aí no óculos 3D, que é tecnológico, para você voltar a uma vida real, para você ter uma sensação do que você poderia fazer. Exatamente. Eu escutei uma palestra, até foi uma palestra de início de ano, né? Nessa escola que o meu filho estuda, e veio o palestrante falar, e ele comparou, né, a essa imersão das crianças e dos adolescentes na vida virtual, a uma criança se perder numa multidão, da família, se perder dos pais no meio de uma multidão, né? Que isso, para quem é mãe, é terror e pânico, né? É um verdadeiro pesadelo. É o medo de toda mãe, né? Perder a criança no meio de um monte de gente e não conseguir encontrar de volta. Então, eles estarem imersos na internet é exatamente o mesmo efeito que ocorre na criança, na sua emocionalidade, no seu mental, no seu íntimo, né? Eles estão sozinhos lá dentro. Eles estão por eles mesmos, né? E o que aparentemente às vezes pode parecer para a família confortável, né? Estar de acordo, ser cordato, ser comportado, acabá-la pelas tantas não se revelando ser nada disso, muito pelo contrário, ser até um fator muito perigoso, onde as crianças podem ser acessadas tanto de maneira aqui do físico, né? Acessadas por pessoas mal intencionadas, pedófilos, uma série de coisas que podem acontecer, né? Assim como também por energias danosas. Porque tudo que existe no plano físico é porque já aconteceu no mundo espiritual. Nós somos uma contraparte do mundo energético, É, né? Então, se acontece aqui, é porque lá está acontecendo coisa muito pior, né? muito mais avançado. Assédios muito mais avançados e profundos ao ser. Então, em vez da criança estar aprendendo pelo observação dos pais, da família, das pessoas com quem convive, como foi o que aconteceu conosco, né? A Uhum. gente aprendeu vendo o exemplo das pessoas que nos criaram. Como é que eles se portavam frente à vida, como é que eles se colocavam frente às frustrações da vida, porque o mundo virtual, por oferecer todas as facilidades que oferece, não desenvolve a criança para as frustrações da vida. Uhum. E aí o que acaba acontecendo é a família ter que pagar psicólogos e terapeutas para auxiliar as crianças a compreender que a frustração faz parte da vida. Então, é muito complicado, é um grande sinal de alerta que todos nós temos em relação a essa questão toda, né, da troca que existe
na nossa vida com essa tecnologia toda que cada vez mais está sendo disponibilizada, né, E para aí, nós, assim, que é muito boa, sem sombra de que dúvidas. É acontece? fantástico, Olha o ponto mas que é você, perigoso. exatamente, mas olha o ponto que você colocou aí. É uma situação que hoje acaba exigindo que a família tenha um investimento com profissionais para poder agregar na educação ou no convívio social. Mas olha o Sim. detalhe, a profissão não existe? Como é que você vai se formar em psicologia para não ter pacientes para poder atender? Olha a conexão da situação. A exigência da necessidade de procurar profissionais da neurociência para poder você ter um acesso a uma melhoria de qualidade de vida depende do conhecimento de um profissional que estudou para isso. Que seja Uhum. medicina, que seja psicologia, fisioterapia, qualquer formação na área da saúde. Então, são funções, são cargos que foram disponibilizados pensando no futuro, na necessidade de que você vai precisar dessa, desse profissional. Senão, não teria mercado para eles, não teria mercado para a gente poder Uhum. atender as pessoas. Não estaríamos aqui passando essas informações para quem está pedindo, quem está precisando e querendo uma luzinha no final do túnel. Então, é uma É, via de dúvida. eu percebo que existe assim uma inversão de valores, né, que ocorre na sociedade em relação ao papel desses profissionais, né? Uhum. Assim como também é uma inversão de valores muito parecida com o que acontece em relação aos educadores, em relação aos professores. Quem tem que educar a criança, o seu filho, são os pais, não é o Exatamente. psicólogo. Não Exatamente. é o psicólogo que tem que ensinar para a criança como ela lidar com as frustrações. Obviamente que ele estuda para fazer isso, porque ele tem que entender desses mecanismos emocionais, mentais, né, cerebrais e tal. Mas o papel do profissional que trabalha com a mente, pelo ponto de vista da ciência, é para tratar patologia, não é para tratar falta de educação, né? É uma inversão de valores muito grande, muito profunda e Justa, muito né? preocupante, injusta, com certeza. Olha a complexidade do que o pedagogo estuda, do que o psicólogo estuda, do que o psiquiatra, neurologista. Poxa, cada área dessas do conhecimento tem um nível de aprofundamento que não é muito simplório, chega a quase ser ofensivo tu levar uma criança para um psicólogo ou exigir que o professor na escola ensine a criança a escovar o dente, como acontece em muitas escolas, né? Principalmente as escolas públicas de periferia e tudo mais, onde a família, por questões de necessidade, acabam não podendo estar sempre junto, né, da criança, mas eu já tive depoimentos nesse sentido de que a família não tinha condições de ficar o dia inteiro com a criança ficava na creche, né, e a professora que tinha que ensinar a escovar o dente. Olha que grave, que triste é isso para a construção da memória dessa criança, É. né? É E o os ano pais, é passado, a família que tem que mostrar para a criança como que se lida com as frustrações da vida. Isso é uma questão de educação que se recebe em casa. Não é para ser tratado no psicólogo como se fosse uma patologia. Me falaram esses tempos déficit de freio inibitório. É o rótulo que botaram para a criança que não sabe lidar com as frustrações. Déficit de freio inibitório, ou seja, ela não admite que ela não pode ir além, então ela continua seguindo. É o mas déficit de freio olha para você inibitório. ver, o ano passado, olha a reviravolta de uma situação. A mulher, ela busca a sua independência num posicionamento familiar, como esposa, como mãe, como profissional, há muitos anos. Porém, isso, nós temos o nosso histórico da figura feminina poder abrir voz, poder votar, poder fazer tudo, é de pouco tempo para cá. Vamos colocar aí 60, 70 anos, né? Para cá, nos últimos 60, 70 anos.
levando em consideração isso, dados históricos que a gente nós estudamos, a nossa geração estudou. O ano passado, o que aconteceu? Com a pandemia, os pais precisaram ficar dentro de casa com seus filhos, a conviver com seus filhos 24 horas por dia, porque antes era levantar, pegar seu filho, deixar na escola e ir trabalhar. E muitos nem levam o filho para a escola, já tem o carro de aplicativo que pode levar, o avão, o motorista, alguém. Então, o contato da criança, do filho com os pais, isso gerou um desgaste. Então, o ano passado, o índice de separação de 2020 de casais foi 45% maior do que o ano de 2019. Agora, 2021, o que aconteceu? Reverteu a situação. Vendo que isso não iria mudar, não, eu estou vendo que meu filho precisa de mim, eu estou vendo que meu filho precisa de mim do pai, ou de mim da mãe, ou os pais entendendo, eu preciso da esposa, eu preciso dos meus pais, eu preciso do meu marido. Então, essa percepção, nesse ano de 2021, ela já veio de forma controversa em relação ao ano passado. Então, o ano passado é como se tivesse voltado para uma era onde as mulheres não poderiam sair de casa, não tinha como Uhum. ficar transitando, entrando pessoas dentro de casa, o convívio era 100% ali dentro da família e isso gerou um desgaste emocional para todos, para o marido, para a esposa, para os filhos, o que não era para acontecer, porque anos atrás isso funcionava muito bem. Por que agora não funciona? Porque a tendência é que as pessoas se isolem cada vez mais. Então a gente está com o celular Uhum. aqui e cada um tem um celular. Então aí aí eu tô lá no meu quarto, a gente pega e manda mensagem para o outro que está dentro de casa, na mesma casa, mandando mensagem. Vamos almoçar? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Essa é a nossa realidade hoje. É isso que nós estamos vivendo. Então, perdendo crenças, perdendo fé, perdendo estabilidade, né, no emocional dentro da família. E essa base familiar, ela é muito importante. Então, eu não posso Uhum. comparar a minha criação com a criação dos meus pais, eu não posso comparar a criação dos adolescentes de hoje em relação à minha. A gente pode levar referências, não tem como a gente fazer com que eles vivam o que eu vivi, né? A tendência é Com que eu certeza. viva o que eles estão vivendo, ou seja, eu vou ter que me adaptar a essa situação, mas tudo tem um limite. Chega um determinado momento, Sim. não, basta, isso aqui não pode continuar desse jeito. Então, crianças que têm uma autoridade maior dentro de casa, que já não é mais falta de respeito, é falta da educação, que é o que você mencionou aí, a escola tem que ensinar a escovar os dentes, coisa que não vem do princípio de casa. Aí já não é uma coisa categórica de síndrome, é uma coisa comportamental, aí já é um padrão comportamental. Isso de forma Uhum. geral, de forma global. Falando Sim. em relação à educação no nosso país, vocês aí na região sul ainda têm uma vantagem em relação a alguns avanços de conhecimento em relação à região centro-oeste, em relação à região sudeste, à região norte e nordeste, nordeste principalmente. Então, o contraste do nordeste com a região sul é muito grande. Tanto que eles queriam fazer do Rio Grande do Sul um novo país. É verdade. Né? Sim, Então, existe ainda até hoje um movimento separatista, né? Mas eu acho que não é apoiado pela maioria, não. não, não é. Tem muita Não é. coisa. Não, aí já entra uma questão de conceito de convivência familiar. Como que eu moro aqui no estado de Goiás, não quer dizer que no Rio Grande do Sul, se meus pais são de lá, eu vou ter que ir para um outro país, coisa que antes eu não tinha que ter uma determinada documentação para poder visitar. Eu não posso mais andar Sim, livremente nas vias, nas estradas, né? Então, ou seja, procura-se uma limitação de comportamento, é um padrão comportamental. sim. É, E padrão comportamental é algo educável. Não é uma doença, não é uma não patologia, é, não é algo não que é. precisa de medicação, né? Um padrão comportamental é moldável, né? É um dos objetivos da reencarnação, é a educação do espírito, a mudança desses padrões de comportamento repetitivos de várias encarnações, a gente nasce para modificá-los.
Esse é um dos objetivos, né? Então, o padrão de comportamento, ele não pode ser considerado como uma patologia. E tem muita gente fazendo isso, confundindo isso, né? Buscando transformando, invertendo isso. e buscando nisso uma verdadeira fuga, né? Porque também está bastante difícil para os pais que estão recebendo essas crianças da nova era praticar o que eles entendem, né? O que eles têm do seu sistema de crenças, de entendimento do que é educação, Uhum. né? Eu já encontrei pais assim, né? Que diziam ele chegou depois de mim, ele que tem que se adaptar ao meu mundo, né, faziam parte daquele grupo de crianças pequenas da escolinha de educação infantil do meu filho, né? Então, não tinha, assim, naquela fala, nenhum sentido de humildade em relação ao papel de pai e mãe e na condescendência que deve se ter em relação à acolhida desse novo ser que está chegando, né? A prioridade deve ser ele, justamente por ele ter chego depois. Eu já estou aqui, eu já sou adulta, eu já tenho conquistas, né? Eu já tenho conquistas, eu já tenho liberdade, mas ele não, ele é completamente dependente. Olha a sabedoria divina nesse processo de nascimento, que bota nos nossos braços um serzinho que por um tempo ainda vai ser totalmente dependente de nós. Então não é ele que tem que se adaptar a nós, somos nós que temos que nos adaptar às necessidades daquela criança. O interessante é que se a criança nasce assim, por exemplo, com alguma doença no corpinho físico, por exemplo, sei lá, tá muito comum agora a questão das crianças que têm intolerância a glúten, né, ou a lactose e Sim. tudo mais, né? Uhum. Por que que os pais se adaptam e aceitam essa dificuldade orgânica do filho e atendem a questão nutricional que ele precisa de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais aceitável. E as questões emocionais, eles oferecem resistência, né? Por que que existe essa discrepância, né? É uma coisa meio inexplicável, assim, né? O porquê que alguns fogem de suas responsabilidades e outros não, né? Então, é algo a ser justamente tratado, trabalhado, no entanto que quando vem, né, crianças para tratamento, tanto na psicologia quanto nas terapias alternativas, a gente sempre estuda esse mesmo viés. Vamos analisar o contexto da criança, sim, mas também vamos analisar o contexto familiar. Porque muitas das vezes as dificuldades que as crianças apresentam são da família, não são da própria criança, Eu, são eu, da eu até família. coloco isso como 100% familiar, porque a origem dela é na família. Ela não nasceu na escola, ela não nasceu numa clínica, numa sala de terapia. Ela nasceu, é um fruto de um corpo físico. Então, Isso do ponto de vista materialista, né? Do ponto de isso, vista terreno. isso Porque se a gente for ampliar, a gente tem toda uma genética espiritual aí para levar em conta isso, não, né? E sim, ver que muitas das vezes aquela característica comportamental que a criança está apresentando já era característica comportamental dos pais, né? Enfim, dos e outros aí o parentes. que que os pais fazem? Para ficarem livres do problema, coloca um profissional e às vezes nem passa o que de fato acontece e você fica ali à mercê de tentar descobrir qual que é por que me procura, por que estão procurando essa pessoa. Então, eu atendo em muitos casos, muitos. Isso que os pais procuram, meu filho ele tem uma certa limitação de aprendizado, mas quando eu vou estudar com eles, eles não demonstram nenhum tipo de limitação. Não tem limitação. Eles até me surpreendem em relação ao conteúdo, pelo avanço de informações, que não era o que não condiz com a fala dos pais ou do responsável. Por quê? Pela falta de paciência, pela falta de entendimento, a não disponibilidade emocional para poder lidar com aquilo. É onde eu falo muito sobre a responsabilidade afetiva e a responsabilidade emocional.
É Uhum. lógico que as pessoas sabem o que é, mas tapa ali a visão para esse entendimento. Então, quando isso não é tratado dentro de casa, aí de fato ele vai para um tratamento de forma externa e às vezes com mais de um profissional. Então, no caso do autista, às vezes ele vai precisar de um psicólogo, de um monitor, de um professor particular, de um psicopedagogo e, dependendo do grau, né? E muitos nem podem frequentar a sala de aula, que já é o grau 3, 4, e é onde ele já não tem aquela condição física, não mental, é uma condição física que limita ele a escrever, a ler, a dificuldade da leitura. Então, assim, a informação dele é mais visual, ou um Uhum. contato com o familiar que tem, que entende esse perfil que ele apresenta. E então aí já entram até leis em função disso. Não pode casar, né? Então tem uma lei que o autista não pode casar, não pode, então, tá, não pode casar, então quer dizer que ele não pode ter uma vida normal? Não, não é isso. São registros de documentos para não colocar uma pessoa que tem é, essa síndrome na mão de uma terceira pessoa que não faz parte da sua família. Mas isso já está mudando, onde já está acontecendo a permissão, onde eles podem levar uma vida normal como qualquer outra pessoa. Ele não precisa entrar naquele mundo dele introspectivo, mas hoje tem pessoas que estão ali à disposição dele para poder ajudar e falar, não, você pode, você tem capacidade para isso, vamos fazer acontecer. Enquanto que dentro de casa, você não pode fazer isso, você não tem conhecimento, você vai se queimar, você vai fazer isso. Então tem que ter um entendimento que eles têm que passar por algum tipo de experiência e entender por que eu não posso mexer no fogão para poder não queimar minha mão. Não dá para saber, você não nasceu sabendo disso. Você foi orientada pela sua família, olha, não fica perto do fogão, o cabo da panela não deixa ele para fora do fogão para você não esbarrar e cair a comida quente, o leite quente, a água quente. Você não nasceu sabendo disso, os seus filhos também não nasceram sabendo disso. Então, isso é um padrão comportamental. Sim, sim, é manejo, né? Já entra bem na questão do manejo. E falando em termos de estatísticas espirituais, né? Falei um pouquinho do TDAH lá no início e não tinha falado ainda do autismo, né? O autismo, ele já é bem mais amplo, a abordagem espiritual do porquê dessa postura comportamental dos que recebem esse rótulo, né? Mas um dos mais presentes é o que é considerado na linguagem espiritualista, né, a síndrome da melancolia. A grande maioria dos autistas são irmãos, né, são espíritos que estão inconformados com a reencarnação. Eles querem voltar para o mundo espiritual onde eles eram livres, Sim. onde eles podiam ser quem eles realmente são, e aqui no mundo físico eles não seriam aceitos. E normalmente eles serem quem eles realmente são pessoas fora da curva, famosos pelo nome de gênios, né? Aqui na nossa Terra, né? No nosso plano físico. Normalmente são seres que são muito inteligentes, que têm um outro patamar de aprendizado e de absorção de entendimento, de aprendizado mesmo, que nós não conseguimos acompanhar ainda, né? A gente ainda está conhecendo esses seres novos. Então, aí, eles fazem o movimento mais clássico do autismo, que é a questão de entrar para o seu mundo interior, né? Então, já que o mundo onde eu fui obrigado a entrar, existe um percentual considerável de encarnações compulsórias. A gente chama assim quando a pessoa foi encaminhada, né, direcionada para uma encarnação de maneira forçada, Uhum. né? Normalmente porque tem questões a serem revistas, existem reparações a serem feitas. A maioria dos autistas passa dificuldades nos seus anos iniciais, que são todas essas questões de manejo, de convívio e tal, mas depois eles engrenam, né? Tu mesma falasse bastante sobre isso, que hoje em dia existe
condições desenvolvidas para os autistas viverem uma vida normal entre nós, né? Então, a grande maioria deles possuem missão. Isso identificado através de investigações do inconsciente, tanto do autismo quanto do TDAH que eu citei no início, mais no início da live, né? Essas estatísticas, elas são pautadas por um material que é investigado no inconsciente desse pessoal todo, né? Quando eles são trazidos a tratamento. Existe uma especialização dentro da BPR chamada psicoterapia reencarnacionista infantil, que é justamente quando a gente analisa por este olhar reencarnacionista estes seres, né? E é identificado isso, né? Que são seres normalmente de um grande histórico espiritual de vivências, onde adquiriram uma grande capacidade de aprendizado e sabedoria, mas um grande comprometimento espiritual também, né? Então, ao chegar aqui e se darem conta de que estão enfiados dentro de um corpinho físico que fazia bastante tempo, eles enveredam na síndrome da melancolia, ou seja, a famosa saudade de casa, né? Então, como eles não podem voltar para casa, eles voltam para dentro deles mesmos e se negam, né, a conviver aqui nesse mundo que eles não gostam, que eles não querem estar aqui porque ainda não está adaptado para eles. Estamos a caminho, mas nós ainda não estamos preparados para ele, né? Então, isso é bastante interessante, nos mostra muito assim de como a gente tem que ampliar um olhar de muita compaixão, de muito acolhimento para esses irmãos, né? Porque eles estão num desafio bastante grande, os autistas. Claro, sempre levando em consideração aquela máxima, né? Cada caso é um caso. Estamos falando de estatísticas, né? E a As cada estatísticas caso do Biden falam autista, assim, a cada caso de autista, eu tive uma experiência muito diferente um do outro. O meu primeiro aluno autista, a mãe não me falou que ele era autista. E nessa época eu estava no começo da faculdade, né? E eu cheguei para dar aula e eu vi que ele tinha um comportamento. Eu não tinha conhecimento ainda do que era o autismo naquela época. E aí, quando eu cheguei para poder atender, ele tinha um padrão de comportamento. Então, ele tinha que almoçar, assistir o jornal que passava depois do almoço, que era mais sobre esportes, futebol principalmente. Tinha que esperar um tempo para poder começar, porque ele era condicionado. E a mãe não me falou. E aí, o primeiro dia a aula não rendeu. No segundo dia, eu ainda tive uma dificuldade de lidar com ele, porque ele era aquele, já é o autista, que ele não olha para você, que não quer que você toque nele, ele não quer saber daquele conteúdo. E aí, a moça que trabalhava na casa, ela ficou com receio dele ficar. Ela já trabalhava na casa há muitos anos. Ele tinha 13 anos na época. E aí ela chegou e falou, olha, eu tenho que te falar uma coisa, é porque a fulana não te falou e você já é a sétima professora que vem aqui em menos de 2 meses. Nenhum professor fica. Ele é autista e a família não tem paciência com ele, a mãe não tem paciência com ele. Eu sei que eu tô descarregando uma informação, eu posso perder meu emprego, mas eu não aguento mais ver ele passar por essa situação. Eu vejo que ele está tendo dificuldade. E aí foi quando eu fui entender o que é o autismo, estudar o que era o autismo. Aí eu vi a questão dos graus. Nem se falava na questão, no primeiro grau, que é o Asperger, na época. O Asperger, ele vem não de muito tempo para cá. Isso sim, foi, é 20, mais novo, isso, né? foi, isso foi 25 anos atrás que aconteceu essa situação. E eu fiquei com ele 6 meses, chegou nas férias, pegou, não ficou de recuperação, passou de ano, tranquilo. Mas aí o que aconteceu? Eu fui estudar o que era e comecei a fazer combinados com ele. Olha, eu vou chegar aqui na sua casa 1h30 da tarde. É a hora do jornal que você gosta de assistir. Então, vamos assistir. Eu assisto o jornal com você. Ele não sabia olhar os relógios, as horas no relógio de ponteiro. Aí eu falei, tá vendo esse reloginho aqui? Ele falou, eu não sei olhar as horas.
falei, eu vou te ensinar. Quando o seu reloginho estiver assim, que é 1h30 da tarde, você vai começar a assistir o seu jornal, o seu programa, e quando o ponteirinho chegar aqui, que vai ser às 2 horas da tarde, nós vamos começar a fazer as suas tarefas. E temos que terminar até às 3 horas, quando o ponteirinho tiver dado mais uma volta. Ou seja, ele entendeu que aquilo era um compromisso, porque foi avisado para ele antes que ele deveria Uhum. ter tal postura. E desde então eu não tive mais problema com ele. Na verdade, eu não tive problema, eu não sabia o que, que era, qual era a real Uhum. condição dele, né? Eu ainda não tinha entendimento Uhum. sobre isso. E a partir de então, isso começou a aparecer de forma que eu não imaginava. Gente, eu achava, para mim era uma deficiência. Naquela época ainda era tratado como deficiência. Meu filho é Uhum. deficiente. E a vergonha dentro da sociedade de falar que você tem um filho deficiente perante todos os seus amigos que os filhos estão sobressaindo aí nas escolas. Então, isso é uma questão muito séria. E às vezes a família acaba escondendo, deixando de ir, ou vão e deixam ele para trás. E aí já vem agora o primeiro grau, que é o teatro. E eu aprendo muito com ele. Então, uma coisa que é muito importante de entender no autista é que ele é extremamente compromissado. Não importa o que aconteça, ele sabe o que ele tem que fazer desde que você tenha o entendimento juntamente com ele. Você quer jogar bola? Tá, mas temos uma condição para que você possa jogar bola. Até às 17 horas, as suas tarefas precisam estar prontas. Então, você precisa estar ciente de que você só vai jogar bola se a tarefa ficar pronta. Se não ficar pronta, você não vai jogar bola. Eles entendem isso como um compromisso. Então, os Uhum. É últimos uma alunos. prática de engajamento isso que você está fazendo. Exatamente. E Você se isso tem é que feito, engajar. se você faz isso de forma planejada com eles, você consegue com os outros também. Só que cada caso é um caso. O caso desse era uma rejeição familiar. Agora, ultimamente, não. Ultimamente eu não tenho encontrado essa rejeição. Eu tenho encontrado a falta de interesse na busca de informação. Entendeu? E eu já tive aluno dele falar, não, eu tenho ter dia de domingo e ele ter prova na segunda e ele vir para casa, ir para minha casa e estudar com 40 graus de febre. Não, mas eu tenho prova, eu preciso Hum, estudar. Então, era deles, não era nem eu ou os pais que faziam, mas você quer estudar? Não, eu preciso estudar, pode me levar lá no Tia Dani que eu quero ir. que amor. Ou seja, eles têm um compromisso. Eu tive um, e ele, na época ele estava com 11, 12 anos, e ele tinha uma namoradinha de escola, de bilhetinho, de sala de aula e tudo mais. E um dia ele chegou e me contou que ele estava com essa namoradinha. Aí eu falei, você tem uma foto dela? Não, porque ele não tinha celular, ele não era adepto a Instagram, a Facebook, não. Ele não tinha essas ferramentas. Então a comunicação dos pais era só comigo. Aí um dia ele chegou muito contrariado e eu vi que ele estava contrariado, então aquilo eu precisava resolver para depois a aula acontecer, senão a aula não ia acontecer. Ele tinha, você acredita que a fulana me traiu? 11 ou 12 anos de idade. Eu falei, sério, sério. E aí, terminei com ela, você acha que eu vou ficar com uma pessoa que mente para mim? 11, 12 anos. Então hoje, é para você. Então ele tem um entendimento que se a pessoa mentiu, ela não é confiável. Então é o É compromisso que valor que ela já traz na alma, tu vê? é o compromisso que eles têm. E aí a franqueza, eles chegam e eles são francos, eles são sinceros. O que eles acharem de você, eles vão chegar e vão falar. E muitas pessoas não entendem Uma por das que grandes dificuldades, porque a gente não tem preparação para isso, não né? tem preparação para isso, A nossa, justamente. a nossa geração foi ensinada, educada a colocar panos quentes para não se incomodar, para não se atritar. E esse pessoal está chegando e está falando tudo Eles direto. estão Eu sei que dominando. o meu é assim. O meu filho é bem assim. Ele não tem papas na língua. Aos pouquinhos, né? Hoje em dia ele já está muito melhor nisso, mas o Paulo era daquelas crianças com 2, 3 anos que te olhava profundamente nos teus olhos e dizia o que tu estava sentindo. E Olha muito, só. olha, eu passei por situações das pessoas ficarem desconcertadas, assim, sabe?
por causa das coisas que ele falava, né? Às vezes as pessoas chegavam, amigos, né? Chegavam na nossa casa e começavam a contar sobre determinado problema, determinado desafio que estava acontecendo e coisa e tal. E o Paulo parava bem sério na frente dessa pessoa, olhava no fundo do olho da pessoa e dizia: Mas tu tá assim, assim, assado, como é que tu quer resolver isso? Meu Deus. Dois, Aí três aninhos de idade. é uma saia justa, né? Muita, muita. Eu passei por muita saia justa. Até, né, o meu processo de treinamento também como mãe, porque, obviamente, assim como todas, eu também não estava preparada para isso. Eu também não tinha esse desenvolvimento. E isso que eu ia comentar tempos atrás, tu estava falando, né, de que eu planejei a gravidez, foi desejado e tudo mais. Eu fui babá dos 12 aos 18 anos de duas crianças sozinha. Uma vizinha no prédio onde eu morava, ela ganhou o segundo bebê e tinha uma filhinha de 2 anos. E quando ela ganhou o segundo bebê, ela teve um problema de saúde muito sério, que eu acho que era algo relacionado à hemorragia, que eu não me lembro mais, mas era sangramento. E teve depressão pós-parto também. Então ela ficou assim muito debilitada. E ela era baiana, inclusive, a família toda de Salvador, e ela estava aqui acompanhando o esposo, que era professor universitário. Então ela não tinha família, ela não tinha a quem recorrer, e como eu gostava de criança, né, e adorava a menininha de 2 aninhos, aí eu me ofereci para ajudar. Então eu cuidei da menina e do menino que nasceu até os 6 meses dele, mais ou menos, praticamente 24 horas, ajudando aquela moça, né? Uhum. Eu cuidei dos dois. Aí depois ela foi melhorando e tal, mas eu continuei indo. Eu trabalhei 4 anos lá, sendo babá das duas crianças. E foi maravilhoso, foi a melhor experiência da minha vida. Se tivesse escrito nas estrelas que eu ia me perder por alguma coisa na vida, aquelas crianças salvaram a minha vida. Porque eu passei toda a minha adolescência cuidando deles. E foi maravilhoso, foi a melhor experiência da minha vida. Eu E imagino. aí, quando eu ganhei o meu nenê, eu pensei, vai ser barbada, né? Eu já cuidei de dois sozinha. Já tenho experiência. Menina, não foi nada parecido. Foi tudo diferente. Não, Foi tudo diferente. Foi eu tão prazeroso quanto, foi tão bom quanto, né? Mas com o filho da gente, a responsabilidade é outra, a responsabilidade é muito diferente. E existe um aí, né, desafio, né, ali. a coisa fica diferente, né? Mas foi muito bom também, né? Os primeiros sintomas, assim, as primeiras dificuldades comportamentais do Paulo, a gente começou a notar bem cedinho, coisa de 2 aninhos, assim, já dava para notar as dificuldades de relacionamento, né? As iniciativas dele em relação às outras criancinhas, até mesmo em relação a gente, frente a algum comando, algum direcionamento, alguma coisa ocorria a negativa, né, a resistência e tal. Por isso, muito tempo ficamos na questão do TOD. Mas, enfim, essa questão, assim, de se perceber, né, o comportamento da criança, se adaptar a esse comportamento, né, acolher essa criança, esse novo ser que está chegando. Eu gosto muito da premissa de Jesus, que a gente deve tratar os outros, e esse outro é independente do tamanho do corpinho. A gente deve tratar como a gente gostaria de ser tratado. Se eu fosse aquela criança naquele contexto ali reencarnatório, né, com toda uma questão espiritual e energética envolvida, como é que eu ia gostar de ser tratada? E isso é uma questão dos 10 mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Eu até Com falo certeza. que os 10 mandamentos eles são resumidos em dois apenas. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, e os outros, eles caem no amor, que é o São não matar. complementos. Exatamente. Se você não mata, significa que você tem um sentimento. Então, vamos transformar isso em amor. Não roubarás, não adulterarás, né? Então, isso tudo acarreta para o segundo mandamento. Eu até falo, os 10 mandamentos agora a gente pode resumir, só dois. Se você trabalhar dentro desses dois mandamentos, você consegue viver bem.
Perfeito, exatamente. Então, esse é uma mensagem, eu acho, que a gente pode resumir da nossa live, né? Que é convidar todas as pessoas, né, que nos acompanharam aqui hoje ao vivo ou que vão assistir depois. Eu Sim. também tive várias pessoas que me comentaram que não poderiam assistir ao vivo por causa do horário. Sábado de noite, né? Às vezes as pessoas têm algum Ah, programa. ainda mais agora com muita gente já vacinada, É, né, os bares, restaurantes. Aqui onde eu moro é a capital com dos bares, certeza. a capital dos sertanejos aqui em Goiânia. Então, Sim, claro. aqui é uma disputa muito acirrada de um bar com o outro, quantas pessoas tem lá, e assim, assim, é um pessoal muito animado. Eu é que não tenho mais essa disponibilidade já tive. Eu acho que o que eu tinha que vivenciar no meu tempo de experiência, de conhecer esse mundo lá externo, eu já vivi. Agora o meu conhecimento é outro. Já, já é dentro Fase na vida. da área científica, dentro da área do conhecimento, né? É, você falando aí Sim, sobre a questão, sim. ampliando sobre a questão da espiritualidade, você assistiu o filme, lembra dele, O Sexto Sentido, Sim, com Bruce com Willis? certeza. Então, ou Sim, seja, do Bruce Willis hoje que a via, gente né, o já, espírito. com esse parâmetro, com esse conhecimento que a gente tem sobre isso, a gente já assiste aquele filme com um olhar completamente diferente da que ele foi feito na época. Não Sim, tem nada a ver com o sim, que você assistiu, porque na época era uma coisa de suspense, era uma coisa de espírito, era uma coisa de, né, alguma coisa, eu vejo gente morta. E ele estava ali falando com um médico que não estava aceitando a própria morte. Que a gente só descobre sim. isso no fim do filme. Então, durante o filme Mas, inteirinho, você. Então, esse filme, para mim, ele é fantástico. E tem um outro também, que é com Robert De Niro, ele é psicanalista, gente. Como é que é o nome do filme, meu Deus? Ele tem uma dupla personalidade. Ele tem a filha e ele, como pai, ele é muito sério. A mãe parece que faleceu e aí ele se transforma num personagem divertido para poder brincar com a filha. E é baseado numa história real. E, gente, olha que eu tô com um interessante. negócio de esquecer. Como que é o nome desse filme, meu Deus? Eu assisti esse filme acho que umas 10 vezes, porque a história, quando eu assisti a primeira vez, eu falei, tem alguma coisa aqui que. Quando eu assisti a segunda, eu já vi coisas que eu não tinha visto na primeira. Aí depois, mas não assisti, não no mesmo dia que eu assisti, né? Ao longo, mas eu já assisti 10 vezes esse filme. Ai, meu Deus. Amigo Oculto. Eu não conheço esse, É o com Robert De Robert Niro. De Niro. Meu amigo oculto, alguma coisa assim. Depois você pesquisa aí na internet que tem. O filme é fantástico. Então, como ele é um psicólogo e está dentro da área da neurociência, ele mesmo se transforma em uma dupla personalidade, uma pessoa boa e a outra má. Onde tudo aquilo que atrapalhasse o Hum, caminho dele, amigo oculto aqui, ó, tem ó, um aqui, ó, ele a respondeu, Dani amigo criou. oculto, valeu, é isso mesmo, amigo oculto. Assiste esse filme, ele é maravilhoso, fantástico. Esse eu não conheço, E vou procurar. fantástico, fantástico. Então hoje você já assiste ele, se eu for assistir ele agora, eu já vou ver coisas que eu não vi nas outras vezes que eu assisti. E eu gosto muito de filmes que são baseados em fatos reais. Então, nós temos uma carga de Uhum. conhecimento muito grande. E o que acontece hoje? Na época, quantos anos você tem? Uma pergunta bem 40. 40. Eu tenho Eu também 42. não tenho problema com a tua Eu tenho idade. 42. Somos praticamente da mesma geração. Na nossa Isso. infância, a Aham. nossa época de televisão era aquela que não tinha nem controle remoto, era de você apertar lá na televisão o canal que você queria. Depois veio a era Uhum. digital, de controle remoto, onde as primeiras TVs deram muitos problemas, né, mas era o sonho de consumo de uma pessoa ter uma televisão que não precisasse levantar do sofá para trocar de canal. A antena era aquela que você tinha que subir em cima da casa, e aí, sinal, antena de rádio, colocar o famoso bombril na ponta do rádio. Hoje eu sinto falta do Sim. bombril na ponta do rádio, porque a gente fica sem internet, mas se tivesse como colocar o bombril, isso não resolve. Se tivesse o Bombril, não cairia. Não, não cairia.
certeza absoluta que não iria cair. Então, olha Sim. quanto evoluímos, né? Como que ao nosso redor isso evoluiu. Isso é bom do nosso conforto, mas eu, no meu modo de vivência, a título de viver a vida, eu não acho isso muito bom. Eu acho que isso é uma questão de Uhum. conforto. Você entra em casa, você Trouxe tem como controle remoto ídolo. que você liga a luz, você liga o ar-condicionado, você, onde antigamente tudo era manual. E Uhum. funcionava muito Sim. bem. Funcionava muito bem. Sim. Ah, E sim. então nós somos dessa era, né? De assistir os Sim. programas dos anos 90, né? Famosos anos 90. Então, anos 80 já é uma fase infantil, que quando você dá uma nostalgia, Uhum. quando você vê ali nossa, gente, se você comprou uma balinha no armazém que vinha aquele anel, você teve infância. Sim. É uma coisa bem É, nostálgica mesmo. Dá até uma saudade, até da eu balinha soft torço que matava as por pessoas. Então, isso é algo, essa evolução, eu penso assim, não tem como a gente separar o lado espiritual do lado emocional. É como se fosse uma metade um e a outra metade. Se essa metade aqui estiver sobrecarregada ou diminuir a intensidade, a outra vai ter consequências. Então, as duas têm que estar ali lado a lado. Não interessa, não é uma questão de religião, a gente não está falando sobre religião aqui, é algo Não, que a gente nem não. pode discutir, Espiritualidade não é né? religião. Não é religião, é algo que você tem que estar bem dentro da questão Nada contra a espiritual. religião também, né? A religião também tem a sua importância, mas não é Não, a isso que nós estamos nos referindo. falam. Quantas pessoas hoje que eram ateus e que hoje têm uma percepção diferenciada sobre a espiritualidade? Eu gosto muito Sim. do Leandro Carnal. Ele é ateu, mas as palestras dele, as conversas Maravilhoso. que propõe, é algo fantástico. E eu até me identifico um pouco com ele, só que ele tem humor. Eu já não tenho aquele humor, eu sou uma pessoa mais seca, né? Quando ele começa a falar, quanto mais velhos ficamos, mais aumenta a nossa bagagem. A bagagem de remédios, a bagagem de roupas, das possibilidades de poder chover. Ah, por que você tá levando tanta roupa? Ah, porque pode chover. Ah, porque pode fazer frio, porque pode fazer calor. E ele fala um item muito, mas isso é uma coisa meio metafórica, o guarda-chuva. A pessoa de mais idade, ela não sai de casa sem guarda-chuva, pela possibilidade de chuva ao longo do caminho, porque os passos são mais lentos do que a agilidade de quando você é jovem. Então, quando ele fala sobre esse assunto no nosso mundo atual, tudo que ele questiona sobre essa vivência, que não deixa de ser espiritual, eu me identifico um Uhum. pouco com ele, pela forma de ver as coisas, nesse sentido. Porque eu sou um pouco assim. Tem pessoas que já são mais Sim, práticas. Não, eu vou levar uma blusa, duas calças, dois sapatos. Eu não, eu levo o guarda-roupa inteiro, porque eu acho sempre que eu vou precisar desse guarda-roupa. Para viajar, o carro sim, só tinha minhas malas. Então, por quê? Porque eu acho que eu posso usar o tênis, eu acho que eu vou precisar do salto, eu acho que eu vou precisar da sapatilha. E você viaja e não usa nada daquilo. Nada. Foi só sim. peso, É, excesso de bagagem. Então, e eu saberia que seria precisa desse de jeito? pensar, né? Para Eu não viver de uma saber, maneira mais leve. eu não saberia que seria daquele jeito. É uma coisa que você passou por uma determinada experiência num determinado passado e você acha que pode acontecer novamente. Então, essa questão, então, os fatos dos dias onde a gente está dentro de uma regressão, e as pessoas falam, a regressão vai dominar minha mente, eu não vou ter controle mental. Não é isso, gente. Ontem, se eu não lembrar o que aconteceu ontem, eu preciso fazer uma regressão para lembrar o que aconteceu ontem. Os bloqueios que acontecem hoje, o medo do escuro, o medo do fogo, o medo da água, pode ser um trauma infantil que você teve e que aquilo bloqueou você teve um Com várias bloqueio coisas. ali de um raciocínio que te impede de seguir adiante naquilo. Já uma experiência minha, né? Eu tenho muito medo de água, acúmulo de água. Entrar no mar sozinha, entrar dentro de uma piscina sozinha, eu tenho muito medo de água.
E a minha mãe conta que quando eu devia ter ali uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, acho que não mais que isso. Fomos ao clube e eu escorreguei e caí dentro da piscina. E minha mãe parece que teve que entrar dentro da piscina e me tirar. Eu me lembro, eu tenho flashes de tirar as fotos mas eu não me lembro de cair na piscina. Então isso gerou um determinado bloqueio que me favorece a questão do medo da água. Hidrômetro na rua, na calçada, se eu tiver o hidrômetro, eu não passo perto de um hidrômetro. Ah, mas Nossa. você é psicoterapeuta e você como é que você fala uma coisa dessa? É um absurdo, gente, não é? Eu sou ser humano assim como Não. todo mundo, como qualquer outra pessoa. Eu tenho o meu direito de ter medo e de ter segurança nas coisas que eu faço no meu dia a dia. E é um medo que eu realmente tenho muito medo de água. Então eu não entro no mar sozinha, eu não entro em piscina sozinha. É, aqui nós temos muitas cachoeiras aqui na nossa região. Sozinha, eu morro de medo de entrar. Se tiver alguém comigo, aí não é de afogar. Eu tenho medo daquele volume de água tomar conta. Mas o interessante é que não necessariamente a causa disso é nessa vida, né? Pode ser em vidas passadas também. Pode Onde se ser. tu conectar através de uma investigação do inconsciente, isso simplesmente passa. É o tipo de coisa clássica que o acesso, né, ao teu inconsciente em registro de vida passada pode simplesmente desaparecer. São os milagres que os acessos promovem, que muita gente busca, né, em Uhum. função desses milagres assim. Te informa sobre isso, de repente tu te libera para te Não, transformar numa nadadora ali. eu tenho uma terapeuta, ela é terapeuta de vidas passadas, né? Então, eu já fiz com ela algumas sessões. Eu voltei a fazer nos últimos meses, tem um mês e meio, quase dois que eu não vou, por uma questão de choque de horário com os meus alunos, então, não tava, mas agora ela vai voltar de férias, eu vou retomar. Vou retomar, Isso. porque me ajudou bastante, me ajuda bastante. E é aquela questão, não tem nada a ver com religião, entendeu? Eu acho que Deus, ele é um só, ele quer o mesmo bem para todos. Todos nós temos que Ah, buscar o caminho do bem para seguir coloca rótulo de religião. exatamente rótulo. Religião hoje, ele virou rótulo. Então, se você é evangélico, você é rotulado e há um preconceito. Ah, porque pastor fez isso, isso, aquilo. Ou seja, não tem nada a ver. As pessoas misturam as situações, né? Então é uma coisa que eu nem gosto de discutir, não gosto de deixar assim, em parâmetro, que é para não dar abertura de influência, né? Nossa, ela falou Sim, isso, então não tem por que ter influência sobre isso. É algo particular, é algo meu. E isso é muito importante, né? sim. Na nossa infância, Então, nós querida, tivemos o quê? eu Ensino queria. religioso apenas. Sim. Dani, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, né? A Nossa, gente já está eu contando que com te umas duas agradeço. horinhas de live, Eu né? não, eu não tô, não Para tô não vendo ficar. tempo aqui. Não consigo ver. É, eu estou de vez em quando dando umas olhadinhas. Agora já é 22 Ah, horas, duas passa horas. voando, 2 horas, passa voando, né? O papo está muito bom, assim, é sempre muito agradável conversar sobre as crianças da nova era, né, sobre espiritualidade, possibilidades que a gente tem de ampliar o nosso olhar, né? Então, como eu estava naquela hora, eu acho que um bom resumo que pode ficar da nossa live sobre os autistas e as crianças TDAH, né, é essa mensagem, né, de que a gente sempre tem que se colocar no lugar da criança, como se a gente fosse aquela criança, como que a gente gostaria de ser tratado, recebido, exatamente. considerado, respeitado, né? Eu acho que esse é um bom preceito assim para se tomar atitudes assertivas, fazer escolhas, né? Com a voz do coração em relação ao nosso filho, sendo ele planejado ou não, né? Porque todo filho nos é mandado para que a gente ame, né? Para que a gente desenvolva o amor naquela relação. Essa é a utilidade da maternidade e da paternidade, independente da crença que você tenha, né? Maternidade e paternidade têm esses objetivos
para todos. E isso é muito sábio. Então, ame a sua criança como você gostaria de ser amado. Né? Trate a sua criança como você gostaria de ser tratada, independente do rótulo que receba, do comportamento que apresente, né? E com isso você vai estar seguindo no bom caminho, vai estar cumprindo com o seu papel, né? Eu E tenho aí o sem resto, sombra de dúvidas. E sim. eu te Então, agradeço grande. também a disponibilidade de você estar aqui, passando essa experiência sua, que com certeza vai poder esclarecer para muitas pessoas, muitos familiares, né, que têm uma situação semelhante, até com outras situações, eles vão atentar para um outro olhar. Então, sem dúvida alguma, toda a mensagem que é passada para agregar conhecimento ela é válida, Ah, sim, com né? certeza. E vamos Então, marcar um tá, novo gente. Um encontro, né? grande beijo para todos. Até a próxima, né? A gente pode se reunir em outras ocasiões para falar sobre outros assuntos. Claro, nossa, vai ser um prazer. Eu vou ter que criar aqui um leque só, que é o meu projeto agora, trabalhar com as lives a título de informação, como a gente está fazendo. Quando eu fiz com uma outra pessoa que também está no grupo, a resposta positiva que eu tive pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, eu não esperava. Eu não esperava. Uhum. Então, foram dúvidas que até eu tive que buscar conhecimento e estudo para poder sanar aquela dúvida de pessoas que estavam Claro. vivenciando. E foi sobre a questão da prevenção ao suicídio. Nós estamos no setembro, Uhum. que é o setembro Assunto amarelo, importantíssimo. e nós conversamos sobre a prevenção ao suicídio. Então, assim, foi super válido, super, super, super. E, então, assim, eu acho que a gente tem vários temas para poder falar, para poder conversar, então nós vamos ter muito Uhum. tempo de sobra para poder criar esse novo parâmetro, né? Isso aí, vamos criar um canal, estreitar os laços aí com o público, né? Para Eu quero ir para o tirar as sul, dúvidas. aí é frio, eu gosto de frio. Aqui está muito calor. Ai, Deus do livre, vamos trocar então. Tu vem para o frio e eu vou para o calor. Nossa, eu troco na hora. Querida, tá bom então. Vamos combinar, não te preocupa. Vamos combinar um Um beijo intercâmbio. grande para todos. Nos vemos então, nos tira dúvidas se precisar, ou então nas próximas lives. Claro. Então, bom Sinto fim de um semana beijo. aí para você, tá? Juntamente com a sua família. E que a gente possa começar a semana com positividade aí. Isso aí, maravilha. Um beijão a todos. Um beijo Tchau, para tchau. você. Tchau. Bom, gente, agora que eu vou olhar aqui quem, quem manifestou Bom, eu vou responder a algumas pessoas aqui no próprio direct. Eu vi que algumas pessoas começaram a seguir. E aí eu vou responder a vocês de forma privada, tá ok? Elia de Ervas. Bom, então é isso, gente. Então, boa noite para vocês. Bom sábado. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem via direct que eu estou à disposição de esclarecer qualquer situação que possa, né, melhorar o nível de informações para vocês. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês e até o nosso próximo encontro.